1 Pedro, capítulo 2. Isso mesmo. Semana passada tivemos uma palavra poderosa sobre igreja, né? E eu sempre gosto muito de falar sobre igreja, amo falar sobre igreja. Sou apaixonado por Jesus. E eu não sou apaixonado só pela cabeça de Jesus, eu sou apaixonado por Jesus inteiro, né? E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então eu sou apaixonado pela cabeça e pelo corpo de Jesus, que somos nós, né? Porque afinal de contas é na igreja de Jesus Cristo que nós crescemos. Não há, eu sei que nós estamos aqui, né? E nós estamos aqui e vocês, tem pessoas nos escutando nas suas casas, ouvindo a mensagem nas casas, e às vezes tem pessoas que são de outras igrejas. E eu sempre digo o seguinte, que não importa o tamanho da igreja que você participa, não importa o tamanho. O importante é que você participe, que você seja igreja. A igreja não pode ser aquele lugar onde eu vou lá, sento, como e vou embora. Como é que se chama isso? O lugar que você senta, come e vai embora. Restaurante. Então a igreja não é restaurante. Você chega, senta, come, reclama se a comida está ruim. Reclama se o garçom não te serviu direito, não dá os 10% do garçom ainda e vai embora. A igreja é família. E na família a gente ajuda em alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, me faz bem. Minha cabeça dá uma... Eu viajo literalmente na maionese. Quando eu estou cozinhando. Então, é um lava a louça, outro faz a comida, outro, né, faz o suco, né? Outro faz uma coisa, outro faz outra. Por quê? Porque a família, um arruma a mesa. Família. Você não senta, come e vai embora. Você senta, você ajuda a fazer, você ajuda a comer, você ajuda a limpar. Igreja é isso. Então, você desejou, você entrou numa igreja, entrou no corpo de Cristo, se batizou no corpo de Cristo. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar. Não importa, eu quero fazer parte, eu quero me sentir pertencente ao corpo. Quero fazer parte. E é muito legal isso. É muito bacana isso. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto. Olha só, gente. Hoje caiu um assunto que tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje. O que nós estamos ouvindo? O que tem hoje? Além da eleição, né? Mas não, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, né? Mas hoje também é o aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. 69 anos que essa igreja está no Brasil. Começou com as tendas há 69 anos atrás. Nós louvamos a Deus pelos fundadores, pelas pessoas que pagaram um preço altíssimo, e alguns deles pagaram preço com a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui, louvando ao Senhor. E eu louvo a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular, por ser uma igreja que está em quase todas as cidades do Brasil. Somos uma igreja enorme, somos uma igreja, um ministério enorme, um ministério unido numa só convenção. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Mário de Oliveira, o nosso presidente, que tem se empenhado em fazer com que a igreja avance, né? Então é realmente um motivo de alegria, é um motivo de festa, e como diz o nosso hino, avante, pois, sem parar, o Evangelho, anunciar o Evangelho quadrangular. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá então, 1 Pedro capítulo 2, versículo
capítulo 2, versículo 11. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Irmãos, eu e você somos seres espirituais e somos seres que vivemos no plano material. Nós temos matéria e nós temos espírito. Nós nos relacionamos com o mundo material e nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Nós estamos numa esfera diferente, ou o ser humano está numa esfera diferente de tudo o que se tem na Terra. Por exemplo, os animais, eles se relacionam com o mundo material. Embora eles tenham instintos, tenham uma alma, mas eles não se relacionam com anjos. Eles não se relacionam com Deus, eles apenas reagem às situações que acontecem. Os anjos, eles só se relacionam com o mundo espiritual. Eles são basicamente espíritos, anjos, demônios. Nós nos relacionamos com esses dois universos. E como crentes e como cristãos, nós precisamos entender que eu, na minha realidade de filho de Deus, vou me relacionar com a comunidade, com as pessoas. Eu preciso me relacionar com os meus irmãos em Cristo, né? A gente às vezes não dá para ver o rosto, porque está tudo atrás das máscaras, né? Mas olha para o seu lado, olha para trás, olha para frente. Está vendo essas pessoas que estão aí? Você vai morar com ela no céu, a eternidade, né? Então nós temos ali, é a segunda vez que você vem no culto? Não, tem mais vezes? Então, mas é nova, porque eu não a conheço ainda. Mas nós vamos morar no céu. Então, essa comunidade é uma comunidade de relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Precisamos aprender a conviver uns com os outros, respeitando a individualidade de cada um, respeitando a maneira que cada um pensa. E nós precisamos entender isso. Porque igreja é uma coisa dinâmica. Igreja é dinâmica. Você fica um tempo sem vir na igreja, quando você volta a igreja já mudou. Está diferente, né? Semana passada você veio, o fundo ali não era preto, agora viu? Já mudou. Porque fica menos poluído, né? A nossa filmagem com o fundo mais escuro. Não tem nada de espiritual naquilo ali, tá? É só para facilitar aqui, para ficar mais bonito. Estava muito feio, ficava aparecendo todas essas coisas pretas aqui. Aí disse, vamos botar preto, que essas coisas pretas desaparecem, inclusive o pastor, some tudo, fica só os dentes aparecendo. Aí já vim com a camisa clara para aparecer hoje, entendeu?
Mas igreja é assim. Igreja é dinâmica. Mas a igreja está plantada na terra para ser um instrumento de Deus na terra. E quando Pedro está escrevendo aqui, ele diz algumas coisas muito interessantes. E o que ele quer tratar aqui? Ele quer tratar sobre instituições. Não gosto disso. Mas ele diz aqui, é a Bíblia que diz, que nós precisamos aprender a nos sujeitar a instituições. Ou seja, instituições humanas. E nós, às vezes, somos tão espirituais, Agenor, que a gente fala assim, eu não vou me sujeitar a isso, porque isso é coisa de homens. Nós somos muito espiritual. Mas Pedro está dizendo que eu e você precisamos nos sujeitar. Está escrito na sua Bíblia isso? Está ali no versículo 13? Está escrito isso? Então, se está escrito, é para a gente viver. Pedro está dizendo o seguinte: ei, preste atenção, você está na terra, você é ser humano, e existem instituições humanas. E essas instituições humanas, olha ali no versículo 13, dá uma olhadinha ali o que está escrito ali no 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa de quem? Por causa de quem? O que está escrito ali? Por causa do Senhor. Então Pedro, ele está colocando, ele está organizando, alinhando a nossa vida na terra. Porque senão, deixa eu ser bem claro aqui, senão, irmãos, a gente viaja. Eu só quero viver no Espírito. Como é que você vive só no Espírito? Porque a Bíblia diz para nós vivermos no Espírito. Mas a Bíblia não tira a minha responsabilidade como ser humano. Porque é na minha humanidade, no ser humano, que Deus vai revelar a sua presença. Para Jesus nos salvar, Ele teve que virar o quê? Homem. Ele teve que vir como homem. Porque Jesus não podia entrar na terra pela janela, Ele tinha que entrar pela porta. Ele diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor entra pela porta. Como é que Ele alcançou a humanidade? Sendo homem, porta. Entra pela porta, não entra pela janela. Imagina Jesus, como o próprio diabo deu uma ideia para ele, porque o diabo é bom para dar ideia, né? Sai ideia para esborrachar, gente, para lascar nós. O diabo diz assim: não faça isso, apareça assim, um show, liga um monte de luzes, câmeras, ação, e você aparece voando aqui do pináculo. Aí todo mundo vai te olhar e vai dizer: uau, esse é o Filho de Deus, uau. O diabo estava dizendo: entra pela janela. Não vá pelo meio certo, vá pelo meio errado. E aí Jesus olha e diz: não, o propósito é outro, o projeto é outro. Eu vim para ser homem, para passar as dificuldades de homem, ter fome, 40 dias sem comer. Fome, como homem. Então, irmãos, a nossa humanidade é para revelar a presença de Deus em nós. Mas a nossa vida aqui precisa, ela vai crescer, ela vai ter legalidade quando nós entendermos que nós precisamos nos sujeitar às instituições humanas.
É isso que Pedro está dizendo. E entre tantas coisas que Pedro está nos ensinando ali, ele está falando de rei, de governo, de soberano. E ele está dizendo, ele está nos ensinando que a instituição, ela existe para manter a ordem. Deus estabelece, Deus utiliza da instituição para que eu e você possamos viver com ordem e com legalidade naquilo que nós fazemos. E como ministro de Deus, tanto a instituição como o governo, como a igreja, a instituição como igreja, hoje a igreja do Evangelho Quadrangular, com mais de 14 mil obreiros no Brasil, com sei lá quantos milhares e milhares de membros em todo o Brasil, que é uma instituição, ela está estabelecida, a Bíblia diz, como ministros de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, escolhendo o nosso prefeito, os nossos vereadores, são para que eles sirvam a Deus e sirvam ao povo. Deus estabeleceu isso. A igreja, como local, ela tem toda a sua hierarquia, toda a sua ordem, para quê? Para que nós possamos servir a Deus. Eu vou servir vocês, vocês vão me servir e assim sucessivamente. Então Deus estabelece essas instituições para quê? Para que a gente cresça, para que haja ordem nas coisas de Deus, para que nós aprendamos a nos submeter e honrar as nossas lideranças. É isso que Pedro está escrevendo. E ele é muito interessante esse texto, que ele começa falando sobre paixão. Paixão carnal. Parece que não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas nós como filhos de Deus, nós precisamos entender, primeiro, que a realidade que Pedro vivia aqui era muito diferente da nossa. Muito diferente. Ali era um império romano, com imperadores dos mais terríveis. E esse império romano, ele olhava para a igreja e ele não gostava da igreja. E eu não sei se você sabe disso, mas naquela época já tinha fake news. É verdade, já tinha fake news. Sabe o que eles diziam dos crentes? Que os crentes eram canibais. Essa era uma fake news que existia. De onde eles tiravam isso? Porque o líder deles disse que era para comer do corpo dele. Então eles espalhavam uma fake news. Eles eram canibais. Existiam outras fake news, que eles, por serem da mesma ordem dos judeus, né, porque os primeiros cristãos eram oriundos do judaísmo, eles odiavam os gentios, e que nas suas reuniões eles matavam os gentios e ofereciam ao seu Deus. Fake news. E quando Pedro sabe de tudo isso, conhece toda a realidade, ele vem e ensina o quê? Ele ensina o seguinte: obedeça a Deus de tal maneira que você vai constranger as pessoas pela sua vida. E eles vão descobrir que tudo isso que falam a nosso respeito é mentira. Pedro está alinhando e dizendo o seguinte: olha, nós não vamos fazer diferença gritando, berrando, falando isso, falando aquilo, dando mau testemunho. Nós vamos fazer a diferença sendo crente,
vivendo Deus nas nossas vidas, manifestando o amor de Deus, manifestando a graça de Deus. E quando Paulo começa a conversa, ele diz assim: olha, presta atenção, cuidado com as paixões. Irmãos, na época que eles estavam vivendo, era uma época de império, era uma época de governo absoluto, de déspotas, de autoritários. E mesmo debaixo de tudo isso, baseados em tudo isso, Pedro diz: tem que obedecer às instituições humanas. Mas nós vivemos um novo tempo. Nós que somos aqui dessa época, não vivemos debaixo de um governo de imperadores. Nós vivemos embaixo da democracia. E democracia é o governo instituído pelo povo e para o povo. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: naquela época você tinha que só obedecer, se submeter, melhor dizendo, porque submeter é mais difícil do que obedecer. E aí eles tinham que submeter. Agora, na realidade que eu e você vivemos, não basta submeter, nós temos que cooperar. Porque o conceito é diferente. Então, nós precisamos aprender a ler a Bíblia e aplicar a essa realidade que nós vivemos hoje. Então, por exemplo, pastor, o senhor é contra crente se meter na política? Eu disse: não. Crente entrar na política? Não, eu não sou contra. Eu sou contra a política entrar no crente. É diferente. Porque o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: não importa qual é a posição que você está, se você é o ministro ou se você é o servo, o coração é o mesmo. Irmãos, não importa se você é membro da igreja ou se você é um líder na igreja, o coração é o mesmo. O desejo de servir tem que ser o mesmo. A vida com Cristo tem que ser a mesma. A responsabilidade com a sua vida cristã e com o seu testemunho tem que ser o mesmo. Então essa é a diferença. E como servos do Altíssimo, eu e você temos que fazer parte desse tempo. Eu e você temos que fazer parte de todas as coisas. Esse dia teve uma reunião aqui do bairro aqui estava lá. Estava lá não sei como é que chama aqui, se é subprefeito, se é líder de região, o que é? Estava eu lá. O que está acontecendo com o meu bairro? É o bairro que eu prego a palavra de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo se o vereador tal, se o prefeito tal está fazendo uma boa gestão, não está fazendo uma boa gestão? Eu preciso fazer parte disso. Agora, eu não posso deixar que aquilo que está lá fora, que a política, essa coisa, né, que você já sabe, não precisa nem enumerar, ela entre no meu coração. Porque aí está o perigo. Quais são as coisas que nunca se deve discutir na vida? Política, futebol e religião. Não é isso? Todo mundo aprende isso quando é criança. Porque as três coisas falam de paixão. E paixão é insana. Paixão é insana. Meu time está lá caindo pelas tabelas, indo para a segunda divisão, mas é meu time. E ele é bom, porque é meu. Acabou. E não é porque o seu é bom que eu vou mudar. O pessoal diz aqui, na igreja não pode isso, mas o pessoal diz por aí o seguinte, que o cara troca de mulher, mas não troca de time.
Porque é paixão. Então, quando nós entendemos os princípios da palavra de Deus, baseados em Cristo, na verdade de Deus, na vida com Deus, é diferente. Porque nós não estamos lidando com essas coisas com a paixão, mas nós estamos lidando com essas coisas por causa do Senhor. É o amor que nos leva, é o amor que nos une, é o amor que nos faz servir ao próximo, é o amor que nos faz viver a verdade de Deus, é o amor que me faz me submeter às autoridades, é o amor que me faz servir àqueles que estão debaixo da minha autoridade. E Pedro, ele fala uma coisa tremenda aqui, que é muito difícil, e eu vou encerrar com isso. Ele diz o seguinte: tratai quem com honra? O que diz lá no versículo 17? Todos. Por isso que essa conversa é uma conversa de vida. É uma conversa de experimentar a mão de Deus. Ou seja, todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade e com respeito. Todas. Todos são iguais na presença do Senhor. Todos somos ovelhas. Todos estamos crescendo. Todos estamos desenvolvendo a nossa vida com Deus. A glória do homem é Deus. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Nenhuma autoridade pode ser colocada como Deus. Nenhum prefeito, nenhum presidente, nenhum pastor, ninguém é colocado como Deus nas nossas vidas. Deus é o nosso Deus. E acabou. E todos os seres humanos estão na mesma posição. Mas aquela pessoa não conhece Jesus, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Irmãos, o Facebook virou uma vergonha para os crentes. Uma vergonha. Porque os crentes não têm respeito pelas pessoas. Não tem respeito porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, porque um é mais novo, o outro é mais velho, um é assim. Acabou o respeito. Porque atrás de um smartphone é fácil, sem olhar no olho, é mais fácil de faltar com respeito com as pessoas. Igreja, Jesus, cristianismo não é lugar para a gente viver esse tipo de coisa, aprender esse tipo de coisa e andar dessa maneira. Crente é diferente. Crente pensa diferente. Ele está na terra, mas a cabeça dele está no céu. Ele vive na terra, mas o texto diz que ele é peregrino, ele está só passando aqui. Então nós precisamos aprender a ser cristão na essência. O que a Bíblia diz, o que Paulo diz aos Filipenses? Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que há louvor, isso ocupe o nosso pensamento. Passe as suas decisões, passe as suas frases, passe as suas palavras, passe os seus pensamentos pelo filtro do Espírito Santo de Deus. Todos merecem ser tratados com honra. E hoje ninguém respeita mais nada. Não se respeita os irmãos, não se respeita os líderes, não se respeita os pastores, não se respeita as autoridades, não se ora. Fala e fala e fala mal, mas ora pela autoridade.
Porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele inclina o coração do rei, segundo o seu querer. Assim como ribeiros de águas, o coração do rei está nas mãos do Senhor, diz Provérbios. Então, todos merecem honra. Todos precisam ser tratados com respeito. Todos precisam ser tratados com dignidade. Não importa as diferenças. E a segunda coisa que ele diz, a segunda ênfase, é que nós devemos temer a Deus e honrar ao rei. O temor do Senhor gera honra. Não significa que o rei é divino. Não é isso. Não significa que o rei é o Senhor absoluto. Como Deus é absoluto. Por isso ele diz: temei a Deus. Toda ação que eu e você fazemos é porque nós tememos a Deus. Não é porque nós tememos os homens. Eu vou fazer isso porque senão vai vir um castigo sobre mim. Não. Eu vou fazer isso porque eu temo a Deus. Eu vou obedecer às leis, porque senão eu vou receber uma multa. Não, porque eu temo a Deus. Não é por causa do bolso. É porque eu temo a Deus. Então, Deus, Ele é absoluto, Ele é Deus, e você não pode trocar e colocar nada na posição de Deus. Então, o rei não é divino. O rei não é divino, e nós estamos vivendo um tempo complicado quando a gente fala sobre isso. Porque estão achando que o Brasil é uma igreja. Não, a igreja somos nós, irmãos. A igreja somos nós. E nós precisamos entender, nós precisamos aprender. Se nós aprendermos a obedecer a Deus, não teremos problemas em reconhecer a autoridade de Deus em outras pessoas. Mas nós precisamos aprender a temer ao Senhor. E depois então, a terceira ênfase é: honre o rei. Porque todos merecem respeito, inclusive o rei. Inclusive a autoridade. E a palavra honra, ela está sendo esquecida. Está sendo esquecida. Nós confundimos honra com bajulação. Bajulação não é honra. Bajulação é eu fazer algo porque eu quero receber alguma coisa em troca. Toma lá, dá cá. Parece uma coisa que a gente conhece, né? Por aí, né? Tal da política, né? Toma lá, dá cá. A honra não é bajulação. A honra é uma realidade que aconteceu no meu coração, onde eu reconheço que o meu Deus é soberano sobre todas as coisas. E porque Ele é soberano sobre todas as coisas, eu externo em atitudes aquilo que está dentro do meu coração. E o princípio da honra está ligado diretamente ao nível da minha saúde na relação com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo o princípio da honra. O que a Bíblia fala sobre honra? A Bíblia diz assim: honra teu pai e a tua mãe. E eu sempre ensinei isso para as minhas filhas. A Bíblia não diz assim: honra teu pai e tua mãe que são crentes. Ela diz: honra teu pai e tua mãe.
Você pode não concordar, você pode não entender, mas você reconhece a autoridade que está na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Quando Noé sai da arca e ele fica tão feliz que ele toma uns gorozinhos a mais. Aí ficou meio alegrinho. E a Bíblia diz que ele estava peladão, ficou peladão. Já deu calor, né? O calorão do vinho, acho que subiu. E a Bíblia diz que um dos filhos chegou lá dentro e disse, começou a tirar sarro dele. E o outro filho, que o primeiro era cão, o outro filho, a Bíblia diz que ele pegou uma capa e, como diria lá antigamente, descosta, ele entrou na tenda e cobriu a nudez do seu pai. Isso é honra. Você não expõe o seu líder, você não expõe o teu pai, você ajuda o teu pai a sair do momento de vergonha. Isso é honra. Isso é honra. E como que os crentes estão fazendo? É uma exposição, todo mundo só quer expor. A Bíblia diz que quando eu tenho alguma coisa com o meu irmão, sabe o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Chamo ele e converso com ele. Eu não exponho ele à vergonha, eu chamo ele e converso com ele. Honra. Nós precisamos crescer em honra, crescer no princípio da honra, crescermos numa cultura de honra. E o princípio da honra não faz acepção de pessoas. O princípio da honra, honra quem tem que ser honrado. Acabou. E nós precisamos, como igreja, como indivíduos, entender, aprender e viver essa realidade. Participarmos das responsabilidades que nós temos, porque estamos numa democracia. Porque nós temos voz. Todos nós. Né? Não importa se a gente é rico, pobre, só vota uma vez. Não tem como, não, eu sou pastor da igreja, deixa eu fazer mais um voto. Eu sou o prefeito aqui da cidade, deixa eu fazer 10 votos, eu sou prefeito, poxa vida, 4 anos me lascando aqui para cuidar dessa cidade, deixa eu fazer uns votos a mais aqui. Não pode, só tem direito a um. Então todos nós, dentro de uma realidade de democracia, podemos fazer parte, participar e sermos eficazes naquilo que nós estamos fazendo como comunidade, como igreja, mas nós nunca podemos esquecer que o nosso papel como cristãos é manifestar o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, através das nossas vidas. Eu e você não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Porque eu e você servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não precisamos ter medo. Mas nós não podemos nos furtar à responsabilidade de honrar quem Deus colocou para cuidar das nossas vidas e quem Deus colocou para cuidar das nossas cidades, do nosso estado, da nossa nação. Sempre buscando viver uma vida de temor do Senhor. Deus é o meu Senhor. Quem me baliza? As minhas ideias, os meus projetos, os meus propósitos de Deus na minha vida. Qual é a base da minha vida? É Jesus, é o cristianismo, é a Bíblia. Irmãos, nós somos os seres esquisitos de outro planeta. Mas nós estamos nesse planeta. Vivemos nessa terra, mas com a cabeça, com a mentalidade de Cristo em nós. E é para isso que Deus nos chamou, e é por isso que nós estamos aqui. E é assim que nós vamos fazer diferença. E o cristão que só está pensando em bênção, que só está pensando em como é que vai se dar bem nessa história toda,
ele não entendeu nada. O membro de igreja que só está pensando como é que eu posso me dar bem nessa igreja, ele não entendeu nada. Não entendeu o princípio da honra, não entendeu o princípio de temer ao Senhor. E nós precisamos realinhar a nossa vida e o nosso coração de acordo com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Amém? Então que Deus nos encha o nosso coração de temor do Senhor. Que Deus nos encha de convicções da palavra de Deus nas nossas vidas, porque aí quem vai basear a nossa vida não é os achômetros e nem as ideologias humanas, mas é a palavra de Deus. Estamos vivendo num mundo esquisito, irmãos, estranho. Se você fala uma coisa, você já recebe um rótulo. Você fala outra, você recebe outro rótulo. Irmãos, nós somos crente, nós somos cristãos, e como cristãos, nós temos que manifestar Cristo. Esse é o nosso chamado, é para isso que Deus nos chamou. Fique em pé, por gentileza, se você puder, eu gostaria de orar. Eu não sei se, deixa eu só pegar meu celular aqui, que às vezes o pessoal manda pedido de oração, não sei se tem pedido de oração. Mas vamos orar por esse dia tão importante, né, que nós estamos vivendo, o dia de hoje, pelas nossas vidas, para Deus tirar da nossa cabeça esse monte de coisas erradas e a gente voltar para a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, nós temos que mais do que nunca nos apegarmos à palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você precisa disso, irmãos, os tempos estão difíceis. Leia a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que colocar a nossa vida realmente baseadas na palavra de Deus, porque os tempos estão difíceis. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nesta manhã. Cada um que está assistindo, ouvindo esse culto na sua casa, Deus, em nome de Jesus. Deus, nos dê a sabedoria do alto para vivermos uma realidade de igreja, de cristãos. Pai, nós podemos experimentar, viver uma realidade diferente da realidade que nós aprendemos nesse mundo. O Senhor não nos chamou para andar no curso deste mundo, mas o Senhor nos chamou para andar na contramão deste mundo. Por isso, Deus, nessa manhã, enche o nosso coração de convicções da Tua palavra, convicções do Teu reino para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta em nós o Teu querer e a Tua vontade. Clareia as Tuas verdades no nosso coração, clareia os Teus princípios no nosso coração.